nona sessão ordinária realizada em 2 de junho de 2025. Senhor presidente, nós companheiros, gostaria que o senhor consultasse a casa sobre a dispensa da ata. A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria do expediente. Leitura do projeto de lei 029/2025, que regulamenta o uso, a limpeza e a manutenção de terrenos, muros e passeios dos imóveis situados no município de Neves Paulista. Propõe sanções ao particular quanto ao seu descumprimento e dá outras providências, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Neves Paulista, 11 de junho de 2025. Ilustríssimo Senhor Presidente, viemos através do presente encaminhar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista, projeto de lei número 029 de 2025, que regulamenta o uso, a limpeza e a manutenção de terrenos, muros e passeios nos imóveis situados no município de Neves Paulista. Propõe sanções ao particular quanto ao seu descumprimento e dá outras providências conforme justificativas constantes daquele. Sem mais para o momento, subscrevemos todos os vereadores, senhor presidente. Projeto de lei número 029 de 2025. Regulamenta o uso, a limpeza e a manutenção de terrenos, muros e passeios nos imóveis situados no município de Neves Paulista. Propõe sanções ao particular quanto ao seu descumprimento e dá outras providências. Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Ferdinando da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacano, Márcio José Valha, Maicon Regis de Oliveira e Cirlei Maria da Costa, vereadores da Câmara Municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que apresenta o projeto de lei para apreciação e votação e posteriormente sancionado pelo prefeito municipal o seguinte. Artigo 1º. Esta lei regulamenta a manutenção e limpeza de terrenos, muros e passeios dos imóveis situados no município de Neves Paulista. Artigo 2º. O proprietário titular do domínio útil, compromissário, comprador ou possuidor a qualquer título de imóvel localizado em zona urbana ou de expansão urbana, loteamento, fica obrigado a promover, por sua conta e risco, a limpeza geral do mesmo, através da capinagem, roçada mecânica ou manual da vegetação e mata em crescimento desordenado, ou qualquer outro meio de limpeza, além da remoção de detritos e outros elementos misturados à vegetação, de modo a conservá-lo sempre limpo. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, entende-se por, inciso 1º, roçada mecânica, aquela efetuada por trator ou roçadeira acoplada. Inciso 2º, roçada manual, aquela realizada por homens portando foices, enxadas ou máquinas portáteis movidas a motor. Inciso 3º, remoção de entulho, a retirada de todo o material inservível do imóvel, tais como entulho proveniente de construção civil, lixo, plástico, metais, papelões, resíduos, móveis, utensílios e eletrodomésticos descartados, restos vegetais e animais e outros materiais cuja remoção seja necessária através da utilização de máquinas do tipo pá carregadeira e caminhões basculantes. Parágrafo 2º. Considerar-se limpo todo e qualquer terreno devidamente drenado, sem depósito de lixo, detrito ou entulho de qualquer espécie com cobertura vegetal abaixo de 30 centímetros de altura, em situação permanente, descontadas as áreas reservadas ao passeio público, não podendo existir retenção de líquidos geradores de focos de doenças ou mau cheiro que possam afetar a saúde e o bem-estar da comunidade. Parágrafo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis também aos imóveis não utilizados, não habitados ou abandonados, e aos que, embora contenham edificações iniciadas e paralisadas, demolidas ou semi-demolidas. Parágrafo 4º. As disposições da presente lei não se aplicam aos imóveis localizados em áreas de preservação permanente. Parágrafo
5º, nos casos de necessidade simultânea de capina de vegetação e remoção de entulho e outros elementos misturados à mesma, aplicar-se-á exclusivamente esta lei. Artigo 3º. Fica proibida a utilização de terrenos como depósito de lixo, detritos e resíduos de qualquer natureza sem a prévia aprovação, por escrito, da municipalidade, com verificação do impacto ambiental, urbanístico e leis de zoneamento, obedecidas às regulamentações existentes. Parágrafo único. Os detritos removidos deverão ser destinados para locais apropriados e permitidos, sendo vedada a queima ou permanência dos mesmos no imóvel a ser limpo. Artigo 4º. A obrigação pela limpeza total dos terrenos fechados, murados com tapagem ou cercamento de qualquer tipo, certas pessoas indicadas no caput do artigo 2º. Artigo 5º. Os imóveis, em geral, que contêm plantações, devendo possuir arruamentos internos de modo a permitir visibilidade e ventilação, inclusive podendo ser ajardinados. Parágrafo único. Os imóveis que se encontrem na situação descrita no caput devendo ainda ser mantidos. Inciso 1º. Limpos de vegetação com crescimento desordenado ou fora dos padrões de higiene e limpeza previstos na legislação municipal em vigor. Inciso 2º. Isentos de lixo ou quaisquer detritos. Inciso 3º. Com vegetação espalhada adequadamente das construções vizinhas e do passeio público para proteção ao patrimônio de terceiros. Inciso 4º. Sem poças de líquido infecto ou objetos que acumulem água, águas servidas ou paradas, obedecendo-se ao que estiver contido nesta lei. Artigo 6º. Nos terrenos localizados em vias pavimentadas, além da manutenção da limpeza, deverá o proprietário, titular do domínio útil, compromissar o comprador ou possuidor, a qualquer título, executar, construir o respectivo passeio público e mureta de alvenaria com altura mínima de 30 centímetros, reservando-se um espaço de acesso ao interior do imóvel com largura mínima de 3 metros. Parágrafo único. Nos terrenos em que exista passeio construído, porém em condições ruins ou que impossibilite a passagem de pedestres, colocando em risco a segurança dos mesmos, quando a área comprometida for igual ou maior a 1/3, será obrigatória a sua reconstrução total, sendo menor que 1/3, será aceitável a realização de reparos necessários à manutenção das condições normais de uso. Artigo 7. Fica proibida a deposição no passeio público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo materiais para a construção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros que obstruam a passagem de pedestres. Parágrafo 1º. Será autorizada pelo prazo de 5 dias, nas obras que se encontrem em andamento, a deposição de material de construção no passeio público, a título provisório e desde que ocupe apenas 50% da área disponível. Parágrafo 2º. O passeio público deverá ser mantido sempre limpo, varrido e sem vegetação que obstrua a passagem e sem plantas ornamentais que ofereçam risco de lesão aos pedestres. Artigo 8. Fica expressamente proibido o fluxo constante nos passeios públicos. Inciso 1º. De água servida, que deverá ser canalizada diretamente na rede de esgoto. Inciso 2º. De água fluvial, que deverá ter canalização sobre o passeio em direção à Guia da Sarjeta. Parágrafo único. No passeio público, não serão permitidos degraus ou deslizes de qualquer espécie, salvo uma faixa longitudinal de até 60 centímetros de largura para entrada e saída de veículos, sendo que a declividade transversal do passeio deverá ser de 3% de sua largura. Artigo 9. No caso de não observância dos dispositivos desta lei, a Prefeitura Municipal notificará o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título para, inciso 1º, em entendimento ao disposto no artigo 2º desta lei, no prazo máximo de 15 dias, proceder à limpeza do imóvel. Inciso 2º, em entendimento ao disposto no artigo 6º desta lei, no prazo máximo de 60 dias, providenciar a execução do serviço. Inciso 3º, em entendimento ao disposto no artigo 7 desta lei, no prazo de 5 dias, desobstruir o passeio público. Inciso 4. No prazo de 30 dias,
proceder à adequação do imóvel novo que se encontra em violação ao disposto no artigo 8º, inciso 1º a inciso 2 desta lei. Parágrafo 1º. Esgotados os prazos previstos nos incisos 1 a 2 do caput deste artigo, sem atendimento da notificação, ao responsável será aplicada a multa conforme abaixo estipulado. Inciso 1º. 15 UFESPs para os casos de violação ao disposto no artigo 2º desta lei. Inciso 2º. De 2 UFESP por metro linear do passeio, para os casos de violação do disposto no caput do artigo 6º desta lei. Inciso 3º. De 15 UFESPs para os casos de violação do disposto no parágrafo único do artigo 6º desta lei. Inciso 4. De 3 UFESPs para os casos de violação ao disposto no artigo 7 desta lei. Inciso 5. De 3 UFESPs para os casos de violação ao disposto no artigo 8 desta lei. Parágrafo 2º. Da imposição das multas previstas nos incisos 1 a 5. O responsável pelo imóvel será notificado para, inquerendo, interpor recurso, dirigido ao setor responsável de origem da Prefeitura Municipal, no prazo de 15 dias úteis, mediante petição protocolada. Parágrafo 3º. O recurso utilizado no parágrafo anterior terá efeito suspensivo da exigência até sua decisão, cuja ciência será realizada por via postal, com AR ou por edital ou diário oficial do município. Parágrafo 4º. Em caso de indeferimento do recurso, a execução do serviço ou pagamento da multa deverão ser providenciados prontamente. Parágrafo 5º. Será concedida a revisão do procedimento por recurso quando houver fato ou fundamento novo. Parágrafo 6º. A contar dos prazos previstos nesta lei, iniciar-se-ão a partir do recebimento da notificação realizada pelo servidor municipal, da notificação postal com aviso de recebimento ou da publicação da notificação em edital, quando a via postal for recusada, insuficiente ou impossibilitada, ou no dia útil após a publicação oficial no Diário Oficial do município. Artigo 10. O pagamento de multa não eximirá o infrator do cumprimento das disposições da presente lei. Artigo 11. Após a notificação de imposição de multa, a Prefeitura Municipal poderá realizar os serviços ou obras necessárias para a adequação do imóvel à presente lei, diretamente ou através de contratação de serviços de terceiros, cobrando o valor do preço público respectivo dos responsáveis. Parágrafo 1º. Os valores dos serviços e obras serão fixados por decreto do Executivo, observado o critério de dimensão do imóvel. Parágrafo 2º. Realizados os serviços ou obras conforme previstas no caput deste artigo, o responsável será notificado a recolher aos cofres públicos os valores totais dos serviços executados até o 15º dia, contado a partir do recebimento da notificação. Parágrafo 3º. Caso não seja realizado o pagamento dos valores totais, resta autorizado ao município a inserção do débito em dívida ativa em nome do responsável pelo imóvel, conforme descrito no artigo 2º desta lei, para devida cobrança e recebimento. Artigo 12. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 13. Esta lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Todos os vereadores assinaram, senhor presidente. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 030 de 2025, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente no Poder Executivo Municipal, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 030 de 12 de junho de 2025. Dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Norivaldo Donizete Gonçalves, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, a saber que a Câmara Municipal de Neves Paulista aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal,
a Coordenadoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e executar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, ao abastecimento alimentar, à defesa sanitária animal e vegetal, bem como a proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. Artigo 2º. Compete à Coordenadoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Inciso 1º. Formular e executar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agropecuário do município. Inciso 2º. Apoiar a agricultura familiar e os pequenos produtores rurais. Inciso 3º. Prestar assistência técnica e apoio aos produtores rurais, visando incentivar as formas organizacionais, associações e cooperativas, através de ações que visem a produção agrícola e pecuária sustentáveis. Inciso 4. Promover ações isoladamente ou em conjunto com outros órgãos da Prefeitura Municipal ou em convênio com instituições oficiais ou particulares, visando promover cursos técnicos de aperfeiçoamento de mão de obra nas áreas afins. Inciso 5º. Planejar em conjunto com a Casa da Agricultura, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, projetos de conservação do solo, construção de açudes, represas, serviços de terraplanagem, construção de silos na zona rural, quando houver convênio celebrado com outras esferas da administração federal e estadual, executando isoladamente ou em conjunto com outros órgãos atividades correlatas que lhe forem determinadas. Inciso 6. Elaborar e executar projetos de proteção e recuperação ambiental. Inciso 7. Estudar, avaliar e propor padrões e normas técnicas para o controle e manutenção da qualidade ambiental ou modificar os existentes com base em normas de estudos técnicos científicos, respeitadas as legislações estadual e federal, visando a defesa do meio ambiente em todos os seus aspectos, notadamente a melhoria e controle da poluição das águas, do solo e da atmosfera, o desenvolvimento sustentável do município e a melhoria da qualidade de vida da população. Inciso 8. Promover o desenvolvimento econômico do município através do fomento de atividades nas áreas de agropecuária e meio ambiente. Inciso 9. Definir os planos e programas na formulação e execução do desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna e à flora, o levantamento e cadastramento das áreas verdes, a fiscalização das reservas naturais, o combate permanente à poluição ambiental, a execução de projetos paisagísticos e dos serviços de jardinagem e arborização. Inciso 10. Prestar amplo e permanente apoio ao produtor rural, proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades econômicas, além de apoio técnico e científico. Inciso 11. Propiciar ao setor rural do município o desenvolvimento integrado, buscando agregar valores, visando diminuir as diferenças econômicas, com programas institucionais ou em parceria com órgãos ou instituições federais, estaduais e privadas. Artigo 3º. Fica criado o cargo de Coordenador de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. São atribuições do coordenador. Inciso 1º. Gerir administrativamente e tecnicamente a coordenadoria. Inciso 2º. Promover a fiscalização ambiental em áreas rurais e urbanas. Elaborar e supervisionar planos, projetos e programas no âmbito da pasta. Inciso 3º. Articular-se com outras secretarias, coordenadorias e entidades públicas e privadas. Inciso 4. Representar o município em assuntos de sua competência. Inciso 5. Elaborar relatórios técnicos e prestar contas de ações e projetos executados. Inciso 6. Propor e acompanhar orçamentos, convênios e editais voltados ao setor ambiental e agropecuário. Inciso 7. Coordenar equipes técnicas e operacionais. Inciso 8. Representar o órgão em reuniões, conselhos e fóruns relacionados aos temas do cargo. Inciso 9. Executar outras atividades afins. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar os cargos e funções necessárias ao funcionamento da coordenadoria, bem como remanejar servidores, desde que sem aumento de despesas. Artigo 5º.
As despesas decorrentes de execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, estando a medida compatível com o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, conforme determina o artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Neves Paulista, 12 de junho de 2025, Norival Donizete Rossari, Prefeito Municipal. Anexo 1. Requisitos obrigatórios. Formação em nível superior completa em áreas como engenharia ambiental, agronomia, zootecnia ou áreas afins. Conhecimento da legislação ambiental e agropecuária. Capacidade de articulação com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Experiência com gestão de projetos e políticas públicas. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração R$ 5.423,65. Justificativo do projeto de lei complementar número 2254 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei acompanhado da seguinte justificativa. A proposta de criação da Coordenadoria da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente nasce da necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, à segurança alimentar e à preservação ambiental no âmbito municipal. Atualmente, os setores da agricultura e pecuária enfrentam desafios como a escassez de recursos técnicos e administrativos, falta de assistência técnica contínua aos produtores, ausência de planejamento para abastecimento alimentar local e carência de integração com políticas ambientais. A nova coordenadoria busca justamente suprir essas lacunas, promovendo uma atuação mais eficiente, planejada e transversal. A criação dessa estrutura administrativa possibilitará apoio técnico e capacitação aos agricultores e pecuaristas, fomentando a produção local e agregando valor aos produtos da agroindústria familiar. Melhor articulação com programas estaduais e federais, garantindo maior captação de recursos e investimentos para o setor rural. Planejamento e monitoramento do abastecimento de produtos alimentícios, promovendo segurança alimentar, controle de preços e estimulação à produção local. Integração entre desenvolvimento rural e sustentabilidade ambiental, fortalecendo práticas de produção ecológica, recuperação de áreas degradadas e conservação dos recursos naturais. Fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental, com foco na proteção do meio ambiente e no uso racional dos recursos naturais. Além disso, a criação da coordenadoria atende a princípios constitucionais e legais, como a função social da terra, em consonância com respeito ao direito de propriedade, a promoção do desenvolvimento sustentável e o direito à alimentação adequada e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, a presente proposição justifica-se pela necessidade de modernizar a gestão pública e torná-la mais eficaz na articulação entre produção, abastecimento e sustentabilidade ambiental, beneficiando não apenas o setor produtivo rural, mas toda a população do município. Dessa forma, ao buscar tornar mais racional e eficiente a estrutura administrativa municipal, o presente projeto encontra-se plenamente justificado e em conformidade com o interesse público. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Norival Donizete Rossari, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 025/2025. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 025/2025, parecer. Trata-se do projeto de lei número 025/2025, que dispõe sobre autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. A princípio, cabe salientar que foi respeitado o requisito de competência para a elaboração do projeto ora sob análise, haja vista nos termos do inciso 1º do artigo 8º e, ainda por força do artigo 55, ambos da lei orgânica do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta entidade.
Conforme se depreende do texto da proposição, dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2025. A presente comissão certamente não vislumbra oposição quanto aos aspectos constitucionais e infraconstitucionais e nem vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões Vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei número 025/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei 025/2025, que dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar e emitir pareceres sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta edilidade, entendem que o presente projeto respeitou o requisito competência. Conforme se depreende do texto da proposição, observa-se que trata especificamente das dotações destinadas à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2025, no valor de R$ 1.134.313,54, distribuídos em diversas modalidades, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta-se correto a seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões Vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 026/2025. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 026/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei 026/2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista, de autoria do vereador Edenilson Alexandre José. A princípio, cabe salientar que foi respeitado o requisito de competência para a elaboração do projeto ora subanálise, haja vista nos termos do inciso 1 do artigo 8º, e ainda por força do artigo 55, ambos os vereadores do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta edilidade. Conforme se depende do texto da proposição, dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. A presente comissão certamente não vislumbra oposição quanto aos aspectos constitucionais e infraconstitucionais e nem vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta-se correto a seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões Vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de lei número 026/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei 026/2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista, de autoria do vereador Edenilson Alexandre José. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento,
quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta edilidade, entendem que o presente projeto respeitou o requisito competência. Conforme se depende do texto da proposição, o presente projeto dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala das Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 027/2025. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 027/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que aprova o plano plurianual do município de Neves Paulista do quadriênio de 2026 a 2029. Destaca-se que o presente projeto respeitou o requisito competência para a elaboração do projeto ora sob análise, vez que são de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal as leis que dispõem sobre matéria orçamentária e orçamento anual, nos termos do inciso 4º do artigo 229 do regimento interno desta edilidade, inciso 13 do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. Por outro lado, afigura-se oportuno o momento para realizar os ajustes nos programas e ações executados pelos órgãos e entidades setoriais do governo, conforme consta do projeto, em especial nos programas prioritários. O plano plurianual para o período de 2026 a 2029 constitui a peça fundamental da administração pública, posto que estabelece as metas, objetivos, diagnóstico e ações da administração do governo municipal para o próximo quadriênio. Acrescente-se, ainda que o orçamento do programa contribui para o planejamento governamental, pois é capaz de expressar com maior veracidade as responsabilidades do governo para com a sociedade. Visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos perseguidos pelo município, da qual o prefeito é intérprete. O projeto estabelece os programas, seus objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos que acompanham o projeto e farão parte da lei. Assim, diante dos argumentos despedidos do referido projeto, a continuidade e execução do projeto de lei torna-se imprescindível para a administração do município de Neves Paulista. Desta forma, face aos argumentos constantes do referido projeto e justificativas do mesmo, a presente comissão certamente não vislumbra oposição nem vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta-se correto a seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei número 027/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que aprova o plano plurianual do município de Neves Paulista do quadriênio de 2026 a 2029. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta edilidade, entende que o presente projeto respeitou o requisito competência para a elaboração ora sob análise, vez que são de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal as leis que disponham sobre matéria orçamentária, exemplo da proposição e encomenda, orçamento anual, nos termos do inciso
4 do artigo 229 do Regimento Interno desta edilidade, e inciso 13 do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. As metas e prioridades da administração, em realidade, não obrigam as suas realizações, já que, como é do conhecimento dos nobres vereadores desta edilidade, a toda despesa deverá ter os seus recursos previamente existentes, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, os valores financeiros são referenciais e não constituem limite para a programação de despesas na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as respectivas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto da Lei Orçamentária. Qualquer exclusão ou alteração de programas, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Junto com o projeto, também se encontram as metas e objetivos do Poder Legislativo, que é parte integrante de todo o PPA. Nesses termos, em análise ao referido projeto de lei, referente ao plano plurianual 2026-2029, acompanhando de seus anexos, os membros desta comissão não encontram qualquer razão que contrarie referido projeto de lei. E ainda, que a estimativa do impacto orçamentário financeiro encontra-se em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aprovação do projeto de lei número 027/2025, nos termos como o mesmo foi proposto. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei número 028/2025. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 028/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício de 2026 e da outras providências. Destaque-se do presente projeto respeito ao requisito de competência para a elaboração do projeto ora sob análise, vez que são de iniciativa do Senhor Prefeito Municipal as leis que dispõem sobre matérias orçamentária e orçamento anual, nos termos do inciso 4 do artigo 229 do Regimento Interno desta edilidade e inciso 13 do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. Por outro lado, as diretrizes não ferem as normas reguladoras da espécie, estando ainda em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional, seja federal, estadual ou municipal, em especial os artigos 121 a 123 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto, em sua forma como proposto, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, no qual visa contribuir para o desenvolvimento do município. Assim, diante dos argumentos despedidos no referido projeto, a continuidade e execução do projeto de lei torna-se imprescindível para a administração do município de Neves Paulista. O projeto de lei apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de lei número 028/2025, parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício de 2026 e das outras providências. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta edilidade, entendem que o presente projeto respeita o requisito de competência para a elaboração ora sob análise, vez que
são da iniciativa do Sr. Prefeito Municipal as leis que disponham sobre matéria orçamentária, a exemplo da proposição em comenda, orçamento anual, nos termos do inciso 4 do artigo 229 do regimento interno desta edilidade e inciso 13 do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. As metas e prioridades da administração, em realidade, não obrigam as suas realizações, já que, como é de conhecimento dos novos vereadores desta edilidade, a toda empresa deverá ter os seus recursos previamente existentes, conforme determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nestes termos, em análise ao referido projeto de lei, referente à alteração das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, acompanhando de seus anexos, os membros desta comissão não encontraram qualquer razão que contrarie referido projeto, e ainda que a estimativa do impacto orçamentário financeiro encontra-se em entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aprovação do projeto de lei número 28 de 2025, nos termos como mesmo foi proposto. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 16 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O parecer está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores. Indicações 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 para 2025. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 102, 2025, autoria Antônio Bento Bezerra, Denilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmino da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacano, Márcio José Maia, Maicon Hermes de Oliveira e Cirlei Maria da Costa. Indicação: Antônio Bento Bezerra, Denilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmino da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacano, Márcio José Maia, Maicon Hermes de Oliveira e Cirlei Maria da Costa, vereadores da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinados, nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Inés Paulista, solicitando que sejam feitas melhorias no campo de futebol localizado no distrito da Barra Dourada, tais como reforma dos banheiros e vestiários, instalação de alambrados ao redor do campo, instalação de telas atrás dos gols, conserto e pintura das traves, aquisição de materiais esportivos para o uso dos frequentadores do local, bolas, redes, bandeiras, coletes e etc. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 103, 2025, autoria Antônio Bento Bezerra. Indicação: Antônio Bento Bezerra, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Inés Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de aumentar o número de atendimentos dos médicos que atuam nos postinhos de saúde, nas seguintes especialidades: ortopedia, ginecologista e clínico geral, pedido da população. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Antônio Bento Bezerra, vereador. Oficie-se. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 104, 2025, autoria Antônio Bento Bezerra. Indicação: Antônio Bento Bezerra, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Inés Paulista, reforçando a indicação número 5, de 27 de 1 de 2025. Considerando o trabalho social realizado pelo Lar São Vicente de Paula de Inés Paulista, acolhimento e amparo das pessoas desvalidas de nosso município, proporcionando-lhes uma vida digna e, considerando também que o município colabora com irrisório valor há vários anos de apenas R$ 12.000 mensais. Solicito que a contribuição mensal destinada ao Lar São Vicente de Paula de Inés Paulista seja majorada para R$ 24.000 a partir de julho de 2025. Justificativa: entendo ser esta medida de extrema necessidade para o Lar São Vicente de Paula de Inés Paulista e de plena justiça para com nossa população carente e sofrida. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Antônio Bento Bezerra, vereador. Oficie-se.
Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 105/2005, autoria Sirlei Maria da Costa. Indicação Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinada nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de algumas melhorias relacionadas ao cemitério municipal, visando proporcionar um ambiente mais organizado para os visitantes e funcionários. As melhorias solicitadas são: aquisição de um soprador para a limpeza do cemitério, reparo e manutenção do muro do cemitério, restauração da placa com os horários de funcionamento, pois os mesmos estão apagados, contratação de mais um funcionário para auxiliar na construção das sepulturas, fornecimento de uniforme para os servidores do cemitério. Acredito que essas melhorias trarão benefícios significativos para a comunidade e para os funcionários do cemitério. Agradeço desde já a atenção a este pedido. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de julho de 2025. Sirlei Maria da Costa, vereadora. Oficie-se. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 106/2025, autoria Maicon Resch de Oliveira. Indicação Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de realizar um estudo pelo setor competente da Prefeitura Municipal e, consequentemente, um acordo com a empresa responsável pelo transporte coletivo intermunicipal para a implantação de mais horários de ônibus na linha de Ilhéus Paulista, São José do Rio Preto e vice-versa, pois temos poucos horários que favorecem nossa cidade. Sendo assim, considerando que recebemos diversas solicitações dos munícipes que necessitam desse tipo de transporte, que são pouquíssimos horários disponíveis, perante diversas dificuldades existentes, seja tratada a possibilidade de colocar pelo menos um micro-ônibus em novos horários. Justificativa. Referida solicitação é de grande importância, pois está causando transtorno para a população que necessita desse tipo de transporte. Considerando que inúmeros usuários dos ônibus intermunicipais necessitam utilizar o transporte coletivo para chegar ao trabalho, para atendimento médico ou para resolver qualquer outro problema particular. Vale destacar que os munícipes gostariam de inclusão de novos horários do transporte coletivo intermunicipal, visando o crescimento populacional de nossa cidade e região. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 107/2025, autoria Emerson Rodrigues Ferreira e Maicon Resch de Oliveira. Indicação Emerson Rodrigues Ferreira e Maicon Resch de Oliveira, vereadores da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinados nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de voltar com o serviço prestado pela equipe de trabalho do setor de vigilância epidemiológica para a realização de captura de escorpiões na parte interna e externa do cemitério semanalmente. Vale salientar da necessidade e importância desse serviço para a diminuição do número de escorpiões, assim diminuindo a chance de acidentes. Esse serviço deveria ser prestado o ano todo, sem interrupção. Justificativa. Referida à solicitação, é justa e necessária, pois existe um grande risco de acidentes, principalmente com as pessoas que moram nas proximidades do cemitério. Determinado serviço é de grande importância e relevância para a diminuição do número de escorpiões, assim, consequentemente, diminuindo a chance de risco de acidentes. É importante destacar que os acidentes com escorpiões, quando envolvem crianças ou idosos, podem ser fatais. Vale informar que este é um pedido realizado por diversas pessoas que residem no bairro Quinta dos Ipês. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 108 de 2025, autoria Emerson Rodrigues Ferreira e Maicon Resch de Oliveira. Indicação Emerson Rodrigues Ferreira e Maicon Resch de Oliveira, vereadores da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinados nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de suspender a operação de tapa-buracos com terra em nossa cidade, em especial no bairro Quinta dos Ipês, pois determinada medida não resolve nada. Pelo contrário, ocasiona gasto, gera muita sujeira quando chove ou muita poeira quando está seco, além de ocasionar desconforto e insatisfação dos munícipes. No entanto,
reiteramos o pedido de uma operação de tapa-buracos efetiva por toda a cidade, em especial no bairro Quinta dos Ipês, com a devida massa asfáltica e, consequentemente, recapeamento asfáltico nas ruas com piores condições. Justificativa. É importante salientar o grande fluxo de veículos no bairro de um modo geral, pois fica na entrada da cidade e, portanto, é um ponto de ligação para outros bairros. Vale destacar que o serviço de tapa-buracos com terra é totalmente inviável, pois gera gastos e, como mencionado acima, não resolve nada, somente gera sujeira, desconforto e insatisfação dos moradores. No entanto, referido pedido parte do pressuposto de diversas reclamações de moradores e de pessoas que transitam pelo bairro. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 109 de 2025. Autoria: Lucas Vieira. Indicação: Lucas Vieira, vereador da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando que seja realizada a instalação do sistema de rastreamento por GPS em todos os veículos da frota da Prefeitura Municipal. A presente indicação tem por objetivo otimizar a gestão da frota, promovendo maior controle, transparência e eficiência na utilização dos veículos pertencentes ao município. Com o uso do GPS será possível monitorar em tempo real o deslocamento dos veículos, reduzir custos com combustível e manutenção, prevenir o uso indevido da frota, melhorar a logística de serviços públicos que utilizam o transporte como saúde, educação e obras. Além disso, o rastreamento contribui para a segurança do patrimônio público, podendo auxiliar na recuperação em caso de furto ou roubo. Trata-se de uma medida moderna e responsável, alinhada com o princípio da administração pública, especialmente os da eficiência e moralidade. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 110 de 2025. Autoria: Lucas Vieira. Indicação: Lucas Vieira, vereador da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que se tinha encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando-lhe que seja estudada a possibilidade de instalar caçambas de coleta de lixo nas entradas e saídas da cidade, especialmente voltadas para atender os moradores das zonas rurais. As caçambas devem ser posicionadas próximas às câmaras de monitoramento já existentes, a fim de coibir o descarte irregular. Justificativa: moradores da zona rural frequentemente enfrentam dificuldades quanto ao descarte correto de resíduos sólidos, pois não têm acesso à coleta regular de lixo. A alternativa mais viável atualmente é levar os resíduos até o almoxarifado da cidade, o que muitas vezes é inviável devido à distância e à falta de transporte. Por não ter outra opção, muitos acabam recorrendo à queima de lixo, prática nociva ao meio ambiente e à saúde pública, além de representar riscos de incêndios. A instalação de caçambas nas entradas e saídas da cidade, especialmente em locais onde já existem câmaras de vídeo monitoramento, contribuiria para oferecer uma solução prática e acessível para o descarte correto por parte da população rural, reduzir a prática de queima de lixo, coibir o descarte irregular em locais impróprios graças à vigilância das câmeras, melhorar a limpeza pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Com essa medida simples, é possível garantir maior cobertura dos serviços públicos de limpeza, incentivando práticas sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 11 de junho de 2025. Oficie-se. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento protocolado sobre o número 273/2025, apresentado e assinado pelos vereadores na totalidade desta edilidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, Antônio Bezerra Bento, Denilson Alexandre Rosselli, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmiano da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani, Maicon Mestre de Oliveira, Márcio José Maia, Esquilei Maria da Costa, todos os vereadores desta Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, vêm através do presente requererem a Vossa Excelência a concessão de urgência especial nos termos da linha B do inciso combinado com o inciso 6º, âmbito do artigo 218 do regimento interno desta edilidade, para a tramitação do projeto de lei número 027 de 2025, que aprova o plano plurianual do município de Ilhéus Paulista
para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. E projeto de lei número 028/2025 estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício 2026 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Informamos que referida solicitação e posterior concessão de urgência especial faz necessário pelo caráter inadiável da votação. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, Neves Paulista, 16 de julho de 2025. O requerimento está aprovado em razão da assinatura na totalidade dos vereadores e, sendo assim, inclui-se os projetos de lei número 027 e 028/2025 em segunda votação, na presente ordem do dia. Está terminada a fase do expediente. Os vereadores, na sua ordem, poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite de mesa, jurídico, boa noite aos vereadores presentes, ao povo presente. Só queria falar nos 5 minutinhos, para dar a palavra para os novos vereadores, sobre a indicação que nós fizemos em conjunto, que é uma prévia da moção passada, da moção realizada pelo pessoal da Barra, onde o pedido deles foi feito sobre a reforma do campo, vestuário, material esportivo, já se faz há um bom tempo, e a gente presta novamente essa indicação para o Poder Executivo voltar, dar uma olhadinha lá com carinho para aqueles municípios da Mora. E muitos daqui vão lá também fazer praticações fortes. Outra indicação que o nosso colega fez, junto com o Marcos, Michael, é a respeito da situação do cemitério, Escorpião. Para quem não sabe, quem é responsável hoje, há um bom tempo, da vigilância epidemiológica, quem realiza os trabalhos é o controle de endemias do município. Por que é feito um trabalho de captura noturna do escorpião, principalmente o amarelo, naquele setor? Por ser um cemitério, local de vários exércitos mortais, captura de barata, aparecimento de barata muito grande, e outros insetos que atraem e a apropriação enorme de escorpiões que está lá. Esse trabalho foi feito, iniciado em 2001, uma forte pressão de moradores que ali moram em volta. Estavam numa situação já precária. Nós encontrávamos no setor, que não é aqui embaixo ainda, é lá em cima, com munícipes até levando de 20 a 30 e 50 escorpiões por semana para a gente. Uma alarmante. Lembrando que não era feito antes de 2021 esse trabalho. Até que tivemos denúncia, a pré-denúncia do Ministério Público, e tivemos o convite do município lá, da imprensa na época, foi um vídeo bom aí, e a gente precisou elaborar com urgência um trabalho para ser efetuado naquele local. Então, rapidamente para falar, se não der tempo agora, vamos nos 10 minutos. Foi feito um plano de contingência na época, onde envolveu vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de endemias, setor de obras e também estados. O estado que eu falo, a antiga SUSEM, que infelizmente foi extinta aí em 2023, 2022. Tudo bem. Então, foi feito um plano de trabalho de contingência, onde pediu-se para que fossem revogados os muros próximos à área verde, onde a área verde fosse limpa no fator rastelar, tirar todo o material dejeto excessivo semanalmente, onde foi feita uma calçada de 60 centímetros, grande seguro, porque os moradores lá com vídeos mostravam para a gente um número insano de escorpiões que eram encontrados naquela área verde. Onde foi tapado os tapas raros, com um tampo de contenção, porque às vezes podia ter passado por baixo. Onde foi incluído na área verde, iluminação pública que não existia, porque a iluminação ajuda a distinguir esse tipo de animal. Onde foi instalado postes dentro do cemitério local, vocês podem passar até iluminado, para ajudar no combate, tudo coisa técnica passada por nós. Onde foi determinada a detetização de 6 meses ou 4 meses em época de epidemia, de setembro a janeiro. E onde foi titulado
com muita briga, porque funcionário nenhum que aí na casa da Escorpião à noite, entra dentro de tudo, está sujeito a tomar picada e se lascar, né, que a verdade é essa. Através de horas extras, foram por lei municipal, pode-se pagar 2 horas extras. Tudo bem. Então, recentemente foi tirado esse trabalho dessa equipe. Não sei se o nosso prefeito tem um conhecimento disso, porque nós fomos informados através do coordenador da saúde e também a chefe da vigilância epidemiológica. Então, fica aí a indicação para que o novo prefeito veja com carinho essa situação, né? Eu não entendo, porque só foi retirada, vou me informar, só foi retirada a hora extra daquele setor. Pelos setores que eu conversei, outros setores não foi retirada a hora extra. Precisamos ver se há alguma coisa localizada ali na minha pessoa, que hoje estou à frente lá do setor, ou se há uma contingência de economia. Mas eu acho que a economia não vale a pena nessa situação. E vai começar, nós estamos sem lá, a 3ª semana começa. Nós hoje, que não é expedido tanto a expropriação, nós fechamos o mês de maio com 600 e poucas espécies capturadas e mais de 500 perdidas. Mas eu ia para a palavra. Ordem do dia. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 025/2025, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2025 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, com parecer pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 026/2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340/2006, Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista, de autoria do vereador Edenilson Alexandre Rosselli, com parecer pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Está em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 027/2025, que aprova o plano plurianual do município de Neves Paulista para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, com parecer pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Está em primeira e segunda discussão e votação o projeto de lei número 028/2025, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício de 2026 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em primeira e segunda votação. Os
vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos em relação a atitudes pessoais ocorridas durante esta sessão ou em relação ao mandato do vereador sem a parte. Boa noite, senhor presidente, jurídico, nobres colegas e ao público presente. Pessoal, vou comentar rapidamente sobre as minhas indicações e as minhas em conjunto com o vereador Emerson. Primeiramente, eu venho fazer uma indicação simples, direta, para que o prefeito municipal entre em contato com a empresa de transporte coletivo que faça a ligação intermunicipal, para que entre em um acordo e consiga uma melhoria nos horários de São José do Rio Preto para Neves Paulista e de Neves Paulista para São José do Rio Preto. Se não for possível o ônibus normal, que consiga aí, tente conseguir o micro-ônibus pelo menos aí, em mais alguns horários, né, para ter esse intervalo e essa disponibilidade para os munícipes aí, que a situação nossa está difícil com relação a esse serviço fornecido por essa empresa. Com relação à indicação minha e do vereador Emerson com relação ao escorpião, eu e o Emerson e o Everton também, nós residimos no bairro Vila dos Ipês, onde tem um grande problema, né, ao redor do cemitério, que o nosso colega aqui começou a explanar pela Câmara aí sobre a situação. E de fato, quem mora ao redor do cemitério, as casas mais próximas, a primeira rua ali e as duas travessas, aparecem com frequência, tá, diária, para não falar semanal, de escorpiões nessas residências. Então é um fator de grande risco. Então nós estamos solicitando para o prefeito municipal ou para o setor responsável que repense, reveja esse setor, essa captura desses escorpiões. Vai extinguir a situação? Não. Mas é lógico que você vai diminuir a possibilidade de risco de acidentes. Então é um serviço de grande importância. Tá? Quem já sofreu aí com alguma situação dessa, com um parente ou a si próprio, sabe como é complicado esse tal escorpião. Tá? Lógico, eu sei que vão falar assim, mas tem em toda a cidade. Concordo que tem em toda a cidade. Tá? Isso é uma praga do século, né? Não acaba. Mas naquela região, devido ao cemitério, a proliferação deles é muito maior. Então a gente pede que repense essa situação. Com relação à indicação de tapar buraco com terra, aconteceu também no bairro Quinta dos Ipês e foi o maior barulho no final de semana no bairro. Eu, o Emerson e o Everton estamos no grupo lá e as pessoas, não vou falar exatamente, mas mais de 100 pessoas no grupo, rebatendo, debatendo e reclamando dessa situação. Por quê? A situação de tapar buraco com terra, ela não resolve, né? Ela seria paliativa, a primeiro passo. Porém, ela gera como consequência muita sujeira. Se chover, é barro, é lama. E se estiver muito seco, é poeira. Ou seja, atrapalha e incomoda muito mais ainda esses moradores. Então a gente pede que, na falta da massa asfáltica, né, espere a situação mesmo aí e que consiga a aquisição de massa asfáltica para realizar o tapa-buracos aí corretamente e de uma maneira mais abrangente. Lógico, todo mundo está vendo aí que a cidade necessita de uma operação por inteiro, né? Em toda a cidade a gente está buraco, em algumas ruas, na verdade, de recapeamento. Sei que esse problema não é de agora, tá? Não estou falando isso. Isso aí já vem decorrendo aí há algum tempo, inclusive em todas as cidades. Se você andar nas cidades e regiões aí, o fator é semelhante. E para finalizar, senhor presidente, quero falar sobre essa lei de terrenos, tá? Tentar resumir rapidamente aqui o que é a situação dessa lei de responsabilidade, né, por limpeza dos terrenos. É simples, tá? Algumas pessoas não vão gostar, não vão concordar, mas parem para analisar a seguinte situação. Todo mundo que tem um veículo, ele paga o seu IPVA e arca com suas despesas de manutenção. E eu acredito que a maioria aqui pensa da seguinte maneira,
que também quem tem um terreno, ele deve ser responsável pela sua limpeza, pela sua ordenação, e não o município ficar fazendo essa limpeza em particulares. Por exemplo, aqui, eu vou pegar o fulano, tem nenhum terreno, né? E o Bertano tem 3 terrenos. A prefeitura faz a limpeza desses 3 terrenos, mas o Bertano contribui também com os impostos da mesma maneira. Então, é justo isso? É viável? Não é. Então, cada proprietário deve ser responsabilizado pela limpeza do seu terreno, tá? Inclusive com cercamento, calçadas, muretas. Então, essa é a ideia aí. A lei tem um prazo de 120 dias depois da sua aprovação para começar a vigorar. Dá para todo mundo se planejar, se organizar, dá tempo para o prefeito definir a equipe que vai fiscalizar isso daí, como é que vai funcionar. Então, pessoal, já de antemão, eu peço aqui a todos os vereadores, né, como todos já assinaram o projeto, que na próxima sessão votem favorável e nós temos aí o sucesso da aprovação dessa lei sobre os terrenos. Sei que nunca vamos agradar a todos, mas porém é uma situação mais correta a se fazer. Ou seja, tira esse problema, esse gasto da prefeitura e passa para seus respectivos donos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres da mesa, público presente. Eu serei bem breve em relação à indicação que eu fiz com o Mário. Estava bravo, já foi o que eu tinha para falar. Eu quero falar em relação aos escorpiões. Em 2021, quando começou a captura dos escorpiões, eu pude ir junto com o Pelacani e a equipe, o ex-prefeito Márcio Fragutti e alguns moradores ali do Quinta dos Ipês, porque eu moro bem próximo ao cemitério. Já cansei de catar escorpião dentro da minha casa, eu tenho uma filha pequena. E eu sei que para quem tem criança o risco ainda é maior de algo fatal. E a retirada das horas extras para a captura dos escorpiões é inaceitável. Porque só quem mora ali sabe como que é difícil. Você dormir, eu sou bitolado, porque eu vejo uma parede e acho que é um escorpião. Então é algo muito sério, é para se pensar. Eu não sei se é por cunho político que foi feito isso, também não me interessa saber, eu só quero que seja resolvida essa situação, porque nós não merecemos passar por isso. Então, aproveitando que o nosso vice está aqui, leve essa demanda junto ao prefeito, ao coordenador, ao responsável, para que seja vista e retomada essa captura dos escorpiões. Na primeira vez que a gente foi capturar, nós estávamos capturando mais de 200, né, à noite. Então, para você ter noção, mais de 200 escorpiões dentro do cemitério. Você batia a luzinha azul lá, você via 2, 3. Devido à barata, tem lá o grande acúmulo de barata, então eles faziam das baratas e, igual o Maicon falou, não vai extinguir, mas depois que começou a capturar os escorpiões, teve uma grande queda de aparecimento dos escorpiões. Então, vejam com carinho para que possa se retornar a captura desses escorpiões, porque é algo muito sério. Não vamos esperar acontecer algo pior para depois fazer, aí já não adianta mais, entendeu? Então a gente está no bairro, a gente sofre com isso. A gente, por ser morador de lá, pela cobrança dos munícipes que estão lá, eu vou ser sincero para vocês, em uma semana eu já cheguei a achar 10 na minha casa, com uma bebezinha, entendeu? Então é algo muito sério, então tem que ser revisto isso. Então peço, Hélio, encarecidamente que leve essa demanda junto ao prefeito, ao coordenador, para que possa se retornar a captura dos escorpiões. No mais, é só isso. Boa noite, presidente. Boa noite, jurídico. Boa noite, vice-prefeito. Ao ex-vereador também, Gatinho Milani, e a todo mundo presente. Pessoal, referente ao projeto de lei 029, que o Maicon colocou em pauta da limpeza do terreno, eu só queria frisar também que, no caso, contribui com essa limpeza, Maicon, não apenas esteticamente, mas também em foco de dengue, material sujo, material descartado jogado nos terrenos. Referente à criação do cargo de coordenador da agricultura,
Eu gostaria de ver com calma e atenção o projeto, principalmente o artigo 4, porque me gerou muita dúvida, e, se possível, mandasse esses projetos do Poder Executivo antes para a Câmara também poder estar estudando e revendo, porque apareceu hoje para nós no grupo dos vereadores e praticamente eu não consegui ler. Falou, se eu não me salvo engano, vai passar R$5.000 o salário do coordenador, né? 5 mil. E tendo em vista os nossos enfermeiros e faxineiros contratados até agora não tiveram nenhum aumento. Então eu queria ver também se não tinha como remanejar alguém que já está no cargo e poder dar essa oportunidade para alguém que é do nosso município, não tirando os méritos do Juca, que é um excelente profissional, onde esteve à frente da pasta na cidade de Piracema, se eu não me salvo engano, 2022, né? 45.474 habitantes, então ficaria fácil também de trabalhar numa cidade que tem um número desse, enquanto Neves tem 9.699. Referente ao projeto número, a indicação, né, 106 da vereadora Cirlei, referente aos funcionários do cemitério, faltou dizer do café da manhã para eles também, Cirlei, que até o momento eles não têm café da manhã e, se eles quiserem, eles têm que subir até o almoxarifado, ou trabalham de barriga vazia ou com o que comem em casa. Não é isso aí. Questão do tapa-buraco, o Marco já falou referente até, do ponto de vista também inadmissível, porque houve agora trabalhado de funcionário e também do maquinário, né? Então, o serviço jogado fora. Eu e o Pastelão teve o privilégio de estar nesse domingo junto com a deputada Anaís Fernandes, e lá a gente teve a oportunidade de estar debatendo e também levando algumas demandas para ela, para sanar essa situação dos tapas-buraco, inclusive aí na rua do Anderson, né? Lá está o estado caótico. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite a todos novamente. Queria parabenizar o projeto também do Edilson, parabéns pelo projeto muito bom, né? Acredito que o nosso executivo vai aprovar esse projeto, vai ser uma coisa bem benéfica para as próximas gerações aí de curso, concentração e demais, né? Se fosse bom também, fosse estendido a todos, né? Todos os que podem constitucional, né? Então seria isso. Quanto ao projeto dos terrenos, né? Assim, o Marcos ficou bem explicadinho aqui, né? Mas vocês podem ter certeza que nós vamos. Quando não existe o projeto, né, para limpeza de terreno particular. Lembrando que o terreno é particular, gente. Mas eu pago imposto, você me paga o terreno. Não existe isso. Você, o máximo que o provedor pode fazer, se não me engano, ele pode fazer em público. Máximo. Quanto a calçada para dentro, é responsabilidade total do munícipe. Né? Então eu digo mais, quantas vezes no setor que é bem bombardeado na limpeza de terreno, somos notificados, o pessoal procura a gente procura os moradores, às vezes até tem demora. Ô, Tonho, o pessoal, por gentileza, todo mundo que o colega está falando, presta atenção, tá? Agradeço os senhores aí. Muito chato. Então, estava retomando. Quando nós temos casas aqui em Neves, né, em toda cidade pequena, cidade grande tem, são casas que estão na justiça, são terrenos que estão na justiça, por algum motivo até financeiro, de herança, casas que às vezes o morador não mora mais aqui, não aluga, não faz nada, e o poder público não pode invadir aquela casa hoje e fazer a limpeza. Não posso, como funcionário lá, talvez ter um criador de larva, sem às vezes uma ordem jurídica. Né? Então é complicado. Então essa lei vai vir para ajudar muito. Na verdade, o executivo depois sancionando a lei e determinando qual setor que irá ficar responsável da sua cobrança também, né? Eu acredito que vai ser, Neves vai dar um passo à frente. Hoje, o que eu escuto como funcionário e ao mesmo tempo como vereador? Vocês não fazem esse tipo de lei para não perder voto. Beleza? Porque multar os outros perde voto. E depois que a lei for sancionada e estiver em andamento,
vocês fizeram lei para prejudicar nós, para nós pagar coisas mais caras, porque vai ter que pagar, se não me engano, a lei fala, tem que pagar a multa da limpeza, correto? E a limpeza. São duas contas. Né? Isso, você notificar, você não limpou o terreno, tem um prazo legal, às vezes não limpou também com prazo legal, a prefeitura quer que vai limpar esse terreno, vai ser cobrada a multa e a limpeza das horas do maquinário do servidor público, do dia, do serviço, né? Então, veja bem, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Neves tem mudança, né? Muitas cidades menores do que Neves já opõem essa lei e funciona. Assim como tem também já pedidos de lei para catança de galhos, né? A pessoa vai lá, poda a sua árvore, né? Paga para podar uma árvore e depois a prefeitura vai e recolhe. Né? Tem municípios próximos a nós que existe esse tipo de lei. Seria viável qualquer ideia? Não sei. Daria um bom debate. Né? Daria um bom debate. Então fica isso. Quando eu não acabei de falar sobre os escorpiões, quero falar para vocês que eu não sou de rede social, gente, denigrir serviço, denigrir imagem nenhuma. Não gosto desse tipo de atitude. Não gosto. Acho que as coisas se sentavam, resolvidas e conversavam. Quando eu falei em 2021, gente, nós começamos 2021 com 5.342 espécies capturadas. 5.300 escorpiões capturados, fora perdido e fora matado. No segundo ano, já baixou para 3.947. No terceiro ano, 2.122. Não estamos contando os perdidos e os que são mortos na captura. Às vezes, se você capturar, você vai matar. Ano passado, fechamos com 1.123 espécies catadas. É muito ainda. Esse ano, até maio, 1.992 espécies. Deu uma aumentada. Mas é devido a muitos fatores. Muita chuva, muito calor, então aumentou. E além disso, né, não deu tempo falando 5 minutos ali, de 2 anos para cá, nós também, quem tem aluno aqui, quem tem filhos nas escolas, principalmente creches, não é difícil aparecer escorpião em creche, gente. Vocês não sabem tanto de notificação que nós temos dos profissionais que nos levam. Certo? E nós também estendemos esse trabalho para a captura de escorpião noturna nas creches. Também é feito esse trabalho. Né? Então, eu acho que é um serviço válido, é um serviço que pode, hoje a nossa equipe assim, é constituída de, não são todos os funcionários que fazem também, tem alguns por motivos escolares, tem outros por motivos que não, a gente não pode obrigar o funcionário a fazer hora extra, né? Apesar que ajuda financeiramente, mas nós temos uma equipe reduzida de 3 a 4 funcionários que se arriscam, que se dedicam a fazer esse trabalho por eles. E como o nosso colega falou, esse trabalho, gente, não vai ter fim. Não vai ter fim. É como se fosse uma campanha, vamos colocar aqui, de vacinação. A gente se vacina aí para gripe, todo ano, e todo ano a gente está morrendo de gripe. Nós estamos agora na fase, estamos tendo uma epidemia de gripe, principalmente as crianças, principalmente nas escolas, creches, regional, até de Brasil nacional. Então, não vou falar com vocês que nós vamos catar 5.000 escorpião todo ano e vai chegar um dia que vai zerar. Não vai zerar. Infelizmente, nos nossos estudos regionais, a gente fala aqui em Inés, a gente participa de algumas coisas, alguns programas de outros municípios, a incidência no estado de São Paulo, de 10 anos para cá, ela aumentou 1.300 e poucos % do surgimento do escorpião amarelo. Só no estado de São Paulo. A nossa região São José do Rio Preto é uma das mais em conta de escorpião, dos 102 municípios da regional do Rio Preto. Quando foi feito esse trabalho de início, teve alguns municípios que começou 2000, porque de 2000 a 2002 foi uma praga, um aumento, aumentou muito. Então, como a gente também foi, tipo assim, puxado a orelha aqui, pelos municípios, foi até o Ministério Público, dos 22 municípios que começaram, 22 municípios do nosso porte, gente, de 10 a 20 mil habitantes, assim mais ou menos. Dos 22 municípios que começaram em 2000 e 2001, só 3 faziam. Até começo do final do mês passado.
No caso, nós somos dois, né? Porque o INERS suspendeu o trabalho. Então, né, a gente pede aqui, o nobre colega, nosso vice-prefeito está aqui, encarecidamente, não sei se foi levado isso ao nosso prefeito, se foi uma decisão técnica, junto ao setor, né? Mas que rever isso daí, que possa voltar esse trabalho, porque eu penso assim, tinha que ampliar esse trabalho, né? Não suspender nesse momento, mas tinha que ampliar, ou manter pelo menos, né? Isso antes, todo mundo falou que antes que aconteça, e se nós continuarmos trabalhando lá, nada impede de não acontecer, gente. Isso eu quero deixar bem claro na cabeça de vocês. Nada impede você, mas está fazendo trabalho. Está sendo feito trabalho. Então, eu tenho certeza que o nosso executivo vai ver isso com precisão, com carinho, e assim que retomar esses trabalhos, eu vou estar aqui novamente nessa tribuna, que entramos em recesso agora, né? Só em agosto depois, eu vou estar aqui nessa tribuna também falando a benevolência do nosso Poder Executivo e escutar e ver essa nossa situação para os nossos ministros, né? Então, eu agradeço a todos que ajudaram, né? Eu, como vereador, poderia muito bem ter vindo aqui fazendo um requerimento, entendeu? Mas eu falo que isso ia acontecer porque eu fui procurado e já que fui cobrado. Você está aí no setor, você é vereador, o que você está fazendo aí? Está dormindo? É que eu escuto, gente, não escutar, é que eu escuto, entendeu? E eu não vou em rede social e falo, ó, fulano e tal, você está dormindo também? Dificilmente vocês vão fazer isso, entendeu? Então eu agradeço também a indicação, vale para todos nós vereadores aqui, do Michael e do Emerson, né, que moram nesse bairro, né, estão acompanhando esse problema desde 2020, 2021, né? E aquele dia que você for, nós fomos lá, primeiro dia, foram capturados, posso estar muito enganado, 328 escorpiões em 1 hora e 45 minutos de serviço. Infelizmente, né? Mas, hoje ainda capturamos, né? Nós fechamos agora recentemente, os últimos meses, com 60 espécies por dia. É muito ainda, né? Mas é 300 e pouco, muito pouco, né? Obrigado, até mais. Alguém vai fazer uso da palavra? Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 4 de agosto de 2025, e declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 30 minutos.